Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Como vocês devem perceber, não estou na igreja, estou na minha casa. E nós não estamos realizando um culto em nossa igreja nesse domingo por dois motivos. Um deles é que a prefeitura está fazendo recapeamento da rua e os entulhos estão sendo jogados ali para a lateral e acabou pegando o estacionamento da igreja. E com isso nós estamos sem estacionamento, tá? E o segundo motivo, que é esse, o motivo pelo qual eu estou na minha casa. Ontem acordei com dor na garganta e depois progrediu para febre, dor de cabeça. Então, para resguardar, nós ficamos em nossa casa, tá? Então, nós estamos gravando aqui de casa. A mensagem também será gravada de casa. Peço que esteja orando por mim, também pela minha filha Mel, que apresenta os mesmos sintomas, tá bom? Segunda-feira, procura ali um médico e vamos tentar resolver essa questão. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o Marcelo e o ViaVox, porque durante toda essa semana ele tem se empenhado o máximo para transmitir a consciência cristã para os irmãos da igreja. Olha, se você tem acompanhado a consciência cristã, você tem sido abençoado, porque, gente, é uma qualidade de preletores incrível. Os temas são os melhores temas possíveis, talvez, porque tem sido muito bom. Minha família toda tem ouvido as mensagens, as plenárias, e peço que você continue a ouvir aqueles que são pelo YouTube, aqueles que são pelo Bless. Estamos tentando fazer ao máximo para transmitir esses exclusivos para os irmãos da igreja, para que também sejam abençoados, tá? Então, nosso agradecimento aqui ao Marcelo e ao ViaVox por toda a disposição em trabalhar essas questões do consciência cristã, por trazer para nós os assuntos da consciência cristã, tá? Marcelo, muito obrigado, cara, que Deus te abençoe grandemente. O outro aviso é com relação à oração, tá? Terça-feira nós teremos oração na igreja, ou na igreja não, né? A oração para a igreja, com a igreja, né? Nós vamos compartilhar os nossos pedidos de oração no WhatsApp, e a ideia é que à noite todo mundo esteja orando uns pelos outros, tá? Nessa terça-feira nós vamos fazer um pouco diferente. Nessa terça-feira nós vamos utilizar o Google Meet às 19h30, então quem tiver disponível a esse horário pode entrar conosco, nós vamos ali conversar um pouco, trazer um pouquinho da palavra de Deus, e nós vamos também estar orando uns pelos outros no Google Meet, tá? Então é uma forma de estarmos juntos uns com os outros nessa terça-feira, tá bom? Com relação à contribuição, você pode fazer pelo Pix da igreja, né? Que provavelmente vai estar passando aí na sua tela. Também depósito em conta bancária, Banco Itaú, ou passando na igreja com o irmão Ailton. Apenas comunique ele antes para saber se ele está na igreja, então você pode trazer sua contribuição.
tá bom? No mais, pedimos ao Senhor nosso Deus que possa nos capacitar, possa fortalecer a sua igreja nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Espero que no próximo domingo a igreja esteja reunida, né? Talvez eu não esteja presente, né? Mas se houver liberação, a igreja provavelmente vai estar presente. Vamos estar orando por isso, tá? Então, Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste seu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que é sem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo vem buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. O que darei, o
feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Porque darei a ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Bom, gente, vamos então para a mensagem. Abra tua Bíblia em Mateus 5, do 7 até o 10, tá? Eu tenho uma convicção, tá? Que os cristãos, eles não sabem como viver a vida cristã, a vida do reino. E eu chego a essa convicção olhando para mim mesmo, para a minha trajetória cristã. Quantas vezes eu fui atrás de movimentos, fui atrás de ideias para tentar reafirmar que de fato eu sou cristão, tá? E eu não estou nem me referindo a pessoas que vivem uma vida de pecados, e essas sim, não tem como demonstrar que são cristãos. São pessoas que, eu me refiro a pessoas que vão para a igreja, fazem suas orações, servem no ministério, mas de uma certa forma elas estão perdidas dentro do reino de Deus, não sabem muito bem qual é a sua função, onde estão localizadas no reino de Deus. Na tentativa de se reafirmar, as igrejas e muitos membros da igreja vão atrás de modas ou na tentativa de se afirmar como cristão. Por exemplo, uma vida com propósito. Então dizemos assim, ser cristão é aqueles que vivem uma vida com propósito. Aí compramos os livros de Rick Warren, começamos a lê-los e aplicar em nossas vidas. De fato, a vida do cristão é uma vida com propósito, mas queremos encontrar no livro a resposta para a nossa insatisfação ou dentro da caminhada cristã. Ou talvez possamos afirmar que ser cristão é vida na vida, como nós falamos em nossos pequenos grupos, é compartilhar a vida com outras pessoas, é ter comunhão, é ter amor ao próximo. Então nós vamos atrás dessas coisas para reafirmar nossa vida dentro do reino de Deus. Alguns colocam calvinismo, não, se eu for calvinista, eu vou estar dentro do reino de Deus, vou estar fazendo a vontade de Deus, aí vão atrás de livros, 5 pontos do calvinismo, vão defender nas redes sociais o calvinismo, na tentativa de dizer, não, eu sou
cristão, eu estou dentro do reino de Deus. E, bom, poderia falar alguns outros movimentos, como os movimentos avivados, né? Ser cristão é aquele que está avivado, cheio do Espírito Santo. Então vão para as igrejas que tem aqueles louvorzão, que vivem a experiência muito mais do que a escritura, curas e milagres, vão atrás do pare de sofrer, você pode ser feliz, na tentativa de se reafirmar como um cristão. Eu estou dentro do reino de Deus porque eu faço isso. Eu creio que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu creio que nós, como cristãos, nós precisamos parar de olhar para estas coisas e focar naquilo que é, de fato, essencial, aquilo que é importante. Eu creio que podemos, sim, viver a vida do reino de Deus, buscando as orientações do próprio Senhor Jesus Cristo. Então o Sermão da Montanha, ele é importante para nós porque ele traz a nós os princípios do reino de Deus aplicados aqui em nossas vidas. Então é por isso que eu estou trazendo, porque eu sei que é importante para a sua caminhada cristã entender estes princípios do reino de Deus, tá? O Senhor Jesus Cristo, ele iniciou o Sermão da Montanha falando dessas bem-aventuranças. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam da nossa relação diante de Deus. As que nós pregamos domingo passado, é a nossa relação diante de Deus. As 4 últimas que nós vamos ler agora, ela trata da nossa ação diante dos homens, tá? Eu vou explicar isso melhor depois da leitura. Então vamos ler, leia comigo, tá? Mateus capítulo 5, versículo de 7 até o 10. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pois bem, como eu disse, as 4 primeiras bem-aventuranças que falamos domingo passado tratam da nossa relação para com Deus. Essas 4 últimas aqui tratam da nossa relação diante dos homens. A primeira trata da questão de quem eu sou. E as 4 primeiras e as 4 últimas tratam a respeito do o que eu posso fazer. Então, a palavra de Deus, ou o cristianismo, isso é importante. Porque quem eu sou vem antes do que eu faço. É como Tiago diz em Tiago 2,26, a fé sem obras, ela é morta. Então você não pode buscar a obras se você não tiver fé para praticar aquelas obras. Talvez você seja motivado não somente pelo seu próprio egoísmo ou vaidade, tá? Então, quem eu sou reflete naquilo que eu faço. Então é por isso que as primeiras 4 aventuranças, elas lidam diretamente com os princípios de nossa mente, do nosso coração. Quem eu sou diante de Deus. E as 4 últimas estão preocupadas com o exterior, como nós reafirmamos para as pessoas que estão ao nosso redor quem nós somos diante de Deus, tá bom? Então, com isso em mente, nós vamos para a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como também uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Para entendermos o que Jesus quer dizer com os misericordiosos, vamos olhar para os judeus. Os líderes judeus, em especial os fariseus, eles não estavam inclinados a mostrar misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia não é caracterizada por orgulho, e eles eram muito orgulhosos. Eles eram orgulhosos de ter o único Deus, eles eram orgulhosos das suas leis, de praticar as suas leis. Eles se auto-justificavam, eles se autoproclamavam justos porque eles praticavam os, entre aspas, os preceitos da lei. Então, eles se colocavam numa posição acima dos outros. Para os judeus era fácil amar aquele que me ama e ter misericórdia daquele que tem misericórdia de mim. E isso parece até muito justo, né? Parece até muito correto. Amar quem me ama e ter misericórdia quem tem misericórdia de mim. Uma mão lava a outra. Eu te ajudo, você me ajuda. Se você não faz nada por mim, eu também não posso fazer nada por você. A vida já é tão difícil para mim, eu ainda vou ter que ajudar uma outra pessoa, complicar ainda mais a vida.
Então parece lógico você amar aqueles que amam você e ter misericórdia por aqueles que têm misericórdia para com a tua vida. Mas essa atitude não é uma atitude descrita pelo Senhor Jesus Cristo. Não é a misericórdia que o Senhor Jesus Cristo deseja que tenhamos. Não é uma mão lava a outra. Abra a tua Bíblia em Mateus 5, ainda no capítulo 44, capítulo 5, versículo 44 até o 47. Ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês não saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui? Se você diz que tem misericórdia e a sua misericórdia é em busca de uma recompensa ou de uma compensação, você não está fazendo nenhuma misericórdia. Assim como nós chegamos diante de Deus, pobres de espírito, rasgando a nossa alma diante de Deus, clamando a Deus por misericórdia, nós também devemos chegar diante dos homens rasgando nosso orgulho, nossa vaidade, nosso amor próprio, estendendo a mão para aquele que necessita. Isto é misericórdia. Misericórdia é se lançar na miséria do outro ao ponto de buscar aliviar a dor do outro. Matheus Barclay, ele diz assim, que misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e providenciar o alimento. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender a necessidade e não apenas sentir o desejo de ajudar. Não é apenas dizer, eu dei o alimento, mas é sentar na calçada, olhar no olho e alimentar também a alma. Misericórdia é se compadecer do outro. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, ele fez com que os solitários pudessem se sentir amados, como foi o caso dos publicanos. Ele consolou os aflitos e perdoou os que estavam sob maldição. Então, misericórdia não é simplesmente sentir uma compaixão, mas é mostrar compaixão pelo outro. Não é apenas ser simpatizante, mas é estender a mão e dizer, eu estou aqui. Misericórdia é dar comida ao que tem fome, é consolar os que estão em lutos, é amar o rejeitado, é perdoar o transgressor, é ser companheiro dos solitários. Na igreja de Cristo, infelizmente, às vezes parece que nós rejeitamos aqueles que estão sobre o pecado, ao invés de agir com misericórdia com eles, como Deus também agiu com misericórdia sobre nós. Os bêbados, as prostitutas, os homossexuais, adúlteros, nós colocamos para escanteio. Nós olhamos com um olhar atravessado e de uma certa forma excluímos estas pessoas da mensagem de Deus, porque elas não têm requisitos para chegar dentro da igreja, como se nós também não tivéssemos no tempo passado, antes de conhecer a Cristo, a mesma situação. Será que Jesus excluiria estas pessoas? Então ter misericórdia é se compadecer também do pecado do outro. E saber que ele precisa de salvação, assim como você também obteve salvação. Uma jovem com seu namorado tiveram relações, ela teve um filho, o namorado foi embora, deixou a menina com o seu filho e ela só tinha a igreja. Só que as mulheres mais velhas da igreja a rejeitaram, não falavam com ela. As meninas mais novas, que eram amigas, começaram a se afastar. No momento que aquela menina mais precisou de ajuda, ela estava sem ninguém. Aqueles que poderiam ajudar, que era a igreja, que poderiam ter misericórdia pela vida dela, foram os primeiros a apontar e chamar ela de pecadora. Jesus, essa pessoa, os pecadores, né, pessoas que ainda não se converteram a Cristo e ainda estão
nesse lamaçal do pecado, eles já carregam a sua própria culpa. E quando eles chegam na igreja, a igreja não deve colocar mais um peso de rejeição sobre eles. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja está para acolhê-los, mostrar o caminho de Cristo Jesus, a fim de que haja arrependimento e que ele possa caminhar conosco nessa trilha que Deus tem projetado para a sua igreja, para cada um de nós. Então, precisamos ter misericórdia também por aqueles que estão perdidos. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz foram sobre misericórdia. Quando os soldados romanos estavam colocaram Jesus Cristo na cruz, os líderes judeus estavam zombando do Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 23:34, Jesus diz para Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus Cristo na cruz, ele, em um ato de pedido de misericórdia por Deus, lembra-te de mim. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A própria Maria, que estava chorando aos pés da cruz ali de Jesus, Jesus olha para João e diz: João, aqui, filho, aqui está sua mãe, mulher, aqui está seu filho. E naquele mesmo instante, João pegou a mãe de Jesus e levou ele para casa, para poder cuidar dela. O Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele suplicou a Deus: Senhor, não coloque os pecados, não impute sobre eles este pecado. Teve misericórdia das pessoas que estavam matando a ele. Nós precisamos agir da mesma forma como igreja do Senhor Jesus Cristo, ter misericórdia daquelas pessoas que precisam de misericórdia. Ainda mais, nesse tempo de coronavírus, de Covid, existem tantos irmãos que estão solitários, com medo e aflitos. Infelizmente, parece que o isolamento social não apenas trouxe o isolamento fisicamente, o isolamento físico um do outro, mas também mostrou que já existia um isolamento espiritual dos nossos irmãos. Poucos são aqueles que ligam para o irmão, se compadece do outro, de oferece um ombro amigo para ajudar ou para conversar. Quantos irmãos estão sofrendo dentro da igreja porque não há misericórdia de nossa parte? Esse é um alerta que precisa ser dito. Bom, a recompensa para aqueles que são misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Lá em Atos 20:35 diz: bem-aventurado ou feliz é aquele que dá. É o que dá, do que mais feliz é o que dá do que o recebe, perdão. Então, feliz é aquela pessoa que dá, ao invés de receber. Então, a pessoa que age com misericórdia, ela recebe do Senhor também a misericórdia. A pessoa é feliz não pelas coisas que ela possui, não por causa das coisas que ela pega para si, mas ela é feliz porque ela distribui, ela entrega ao necessitado, ela dá um pouco da sua vida, da sua experiência, até mesmo de suas posses para aquela pessoa que está necessitada. E a palavra de Deus diz que Deus agirá da mesma forma com você. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. A outra bem-aventurança são os puros de coração, eles verão a Deus. Bom, o que todos nós como cristãos queremos no final de nossa vida é de fato ver a Deus. Somente aqueles que reconhecem a sua carência e choram por causa dos seus pecados podem ter um coração puro e estes podem ver a Deus. Nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, o que significa coração e a pureza deste coração. Coração nas Escrituras não é somente da emoção ou da vontade. O coração nas Escrituras diz respeito ao ser humano em sua totalidade. É o homem com seus pensamentos, ações, motivações, desejos, vontade. É o olhar completo deste homem. Jesus esclarece que em Mateus 15:19 que do coração procede os desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, o falso testemunho, a blasfêmia. Ainda em Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa, despreparadamente corrupto, quem o conhecerá? Daí nós já podemos tirar que o coração em si é um coração mau, é um coração ruim, é um coração que nos leva a nos afastar de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o coração puro. Então, é possível ter um coração puro? Sim. É possível ter um coração puro. Mesmo este coração inclinado para o mal, ele pode ser inclinado para Deus. Vamos à palavra pureza. Na Bíblia, essa palavra pureza significa uma roupa que está manchada e ela é lavada.
e ela se torna pura. Ou o trigo que é separado da palha, o trigo separado da palha, ou o ouro que separa o ouro de todas as impurezas, né? Então, ter um coração puro significa afastar-se do mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, diz: afaste-se de toda forma do mal. Então, assim, aquele que tem um coração puro, ele não flerta com o pecado. Ele não vive na região do perigo. Muitos cristãos têm uma tendência suicida de ficar na beira do precipício, testando até onde pode ir. É aquela ideia de dar corda, vai dando corda até saber onde a corda está prestes a arrebentar. Ficam brincando com o perigo. Um exemplo, você está no Facebook, alguém te manda uma mensagem para você e diz oi. E você educadamente responde oi. E a pessoa diz, o seu sorriso é muito bonito. E você diz, tá, muito obrigado. Então aí você já deu uma esticada de corda. O que essa pessoa quer? Ainda mais se for do sexo oposto. E a pessoa diz, eu vi no seu perfil que você é casado. KKKKK. Que pena, KKKKK. Aí você coloca umas carinhas de sorriso também, não diz mais nada. Você esticou a corda. Então, nós facilmente queremos esticar a corda para saber até onde vai. Como ainda o pecado, a pessoa fica na mente que, bom, o pecado não se consumou ainda, né? Eu ainda não me encontrei com aquela pessoa, eu ainda não fui às vias de fato, então eu não pequei. Não. O coração puro que Jesus fala é o coração que se prepara antes. Jesus diz no próximo Sermão da Montanha que nós ainda vamos falar. Você peca antes, você peca dentro de si. Não é quando você não peca quando você comete adultério, você peca quando você já deseja antes de cometer o adultério. Isso já é pecado. Então, o coração puro, ele se previne. Ele não paquera com a tentação. Ele é como José, que percebe o perigo, olha para a esposa de Potifar e corre. Ele corre porque ele respeita a santidade de Deus. Eu creio que ele não correu porque ele simplesmente queria correr, ele não gostava de mulher, não. Ele correu porque ele sabia, se ele ficasse lá, ele poderia cair em tentação. E ele não queria cair em tentação porque ele sabia que ia contra a santidade do Deus dele, do Senhor nosso Deus. Nós podemos até esconder os nossos pecados ou os nossos pensamentos de outras pessoas, mas jamais esconderemos quem nós somos, os nossos pecados, os nossos pensamentos diante de Deus. O coração puro é uma pessoa que não é hipócrita. Quando Deus olha para você e você tem um coração puro, quando Ele olha para o teu ser, Ele vê o teu interior, reflete o que está no teu exterior. Ele vê você por completo e vê que você de fato é um filho de Deus. Então, estes puros de coração, eles verão a Deus. E nós já vemos a Deus pela fé. Nós vemos a Deus na criação, nós vemos a Deus na providência dele sobre nós vemos a Deus na obra salvadora sobre nossas vidas, mas vai chegar um dia que nós veremos a Deus face a face. Agora nós o vemos como um espelho, mas um dia nós conheceremos a Deus como também somos conhecidos por ele. E somente este que tem um coração puro pode de fato ver a Deus. Mas eu preciso alertá-lo para uma sentença terrível. Porque da mesma forma que os de coração puro veem a Deus, o contrário também está valendo. O coração impuro não vê a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusam a ser lavados pelo sangue do Cordeiro, eles, infelizmente, estarão distantes de Deus, distantes do Senhor. E estes, por não verem a Deus, serão lançados no choro, no ranger de dentes, onde o verme não morre, que é o inferno. Então essa é uma realidade que não podemos passar a mão. As pessoas de coração impuro não podem ver a Deus. O que você pode fazer hoje? Purificar o teu coração. É clamar ao Senhor, Senhor, dá-me um novo coração. A pessoa feliz é aquela pessoa que tem esse coração puro diante do Senhor. Coração não hipócrita, um coração lavado e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Estes verão a Deus. E é o maior tesouro que qualquer um de nós pode desejar. Qualquer honra, qualquer glória humana não é nada comparado a esta recompensa de estarmos diante de Deus face a face.
nem todas as bênçãos que Ele tem dado para nós consegue chegar aos pés da maior de todas, ver ao Senhor Jesus Cristo, ver ao Senhor Deus face a face. A outra bem-aventurança são os pacificadores, versículo 9, pois eles serão chamados filhos de Deus. Existe mais ou menos 400 referências à paz dentro da Bíblia. O Jardim do Éden, ele começa dizendo que havia paz no jardim, lá em Gênesis. E a Bíblia termina em Apocalipse dizendo que há paz também no novo céu, na nova terra, na nossa morada celestial, na nossa morada eterna. Mas entre a paz do Jardim do Éden e a paz na eternidade, nós temos a guerra, que é justamente quando o pecado entrou no mundo. O pecado fez parte da humanidade e o homem que antes tinha paz, agora ele está em guerra. O homem, ele está em guerra para com Deus. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. O homem está em guerra consigo mesmo. Por que tanta depressão, descontentamento, suicídios? Porque o homem, ele não tem paz consigo mesmo. O homem está em guerra com sua família, com o trabalho, com redes sociais. A guerra é generalizada neste mundo porque habitamos em um mundo mau. Mas no tempo de Cristo, no tempo do Senhor Deus, no tempo em que o Senhor Jesus Cristo veio a morrer naquela cruz do Calvário, ele vem mostrar que a paz em Cristo pode novamente voltar a este mundo, voltar a nós. Porque Jesus Cristo veio estabelecer a sua paz, não apenas agora, mas estabelecer a paz vindoura, quando ele retornar para então buscar a nós. Pois bem, a palavra paz, tanto no hebraico como no grego, não significa resolver um conflito, como a gente costuma pensar, que paz é resolver conflito. Mas ela diz respeito, a Bíblia, quando fala em paz, diz respeito a um bem-estar geral do ser humano. É a libertação do mal e a presença de coisas boas na vida desta pessoa. Então, quando nós dizemos assim, quando a palavra de Deus diz, deixo-vos a paz, Jesus Cristo diz, deixo-vos a paz, ele está falando não de uma paz que vai resolver conflitos, porque mesmo tendo a paz de Cristo, nós podemos ter conflitos conosco, com as pessoas. Mas essa paz de Cristo diz respeito à libertação da maldade do nosso coração e da nossa alma. É a nossa reconciliação para com Deus. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e também com o próximo, e precisa ser vivido. E outra coisa, somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem ser estes pacificadores. De fato, eu sei que existem pessoas que promovem a paz, pessoas que lutam pela paz neste mundo. Talvez no seu trabalho tenha alguém que é aquela pessoa que resolve conflito, aquela pessoa que busca a paz para com todos, ela não é cristã. Mas ela jamais conseguirá realmente ter paz ou buscar a paz, ser um pacificador, se não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque a principal guerra do homem não é homem contra homem. A principal guerra é contra Deus. O homem em luta contra Deus. Inimigos de Deus. Somente aqueles que pertencem a Cristo conseguem ser mensageiros da paz verdadeira de Deus, conseguem experimentar a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma paz que nos justifica, é uma paz que nos salva, é uma paz que coloca em nossa mente a tranquilidade de saber que Ele está conosco. Lá em 1 Coríntios 7,15, Paulo diz que Deus ele nos chamou para paz. E ainda em 2 Coríntios 5,18 diz que ele nos deu um ministério de reconciliação. E o que é esse ministério de reconciliação? É o ministério da pacificação. Nós somos chamados para ter paz com Deus, mas também a levar a paz de Deus para outros homens, para que outras pessoas, homens e mulheres, também possam experimentar esta paz para com Deus. 2 Coríntios 5,19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, versículo 20. Então, aquela pessoa boa do seu trabalho, ela pode até resolver conflitos, mas a paz verdadeira somente quando ela encontrar a Cristo Jesus. Quando nós falamos de paz, nós precisamos ter em mente que, primeiro, a paz principal é a paz para com Deus. O Evangelho é um Evangelho de paz. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho diz que você é inimigo de Deus, você não tem paz para com Deus, você estava em guerra com Deus.
Aí o Evangelho chega dizendo, mas isso pode ser mudado. Você pode ser reconciliado com Deus. Romanos 5,10 diz, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo Jesus, você pode ser reconciliado para com Deus. E aí você vai ter paz para com Deus. Essa é a principal paz que precisamos buscar. Mas também, os pacificadores é aqueles que fazem a paz das outras pessoas para com Deus. Os cristãos não podem se colocar na elite ou acima dos outros e olhar e dizer que eles que se virem para encontrar a paz. Eu já encontrei a minha paz. Bom, o Evangelho é a paz de Deus. Antes de vir a Cristo, nós estávamos em guerra para com Deus. Nós estamos distantes de Deus. Nós estávamos jogados em nosso amor pelo mundo. Mas em Romanos 5,10 diz que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho na cruz. Então, a primeira verdade com relação a termos a paz é a paz para com Deus. E isso vai refletir na segunda questão com relação à paz, que precisamos levar esta paz de Deus para todos os homens. Os cristãos não estão acima dos outros melhores do que ninguém. São também pecadores limpos por Deus, mas comissionados a pregar o evangelho para o resto do mundo. O pacificador é um mendigo que foi alimentado e oferece a comida para outro mendigo que também está precisando. Um outro aspecto dessa paz que temos como pacificadores é também levar esta paz para as outras pessoas, no sentido de reconciliá-los, de dar bom testemunho, das pessoas encontrarem em nós uma pessoa, um amigo, alguém que possa conversar, alguém que possa mostrar essa paz de Cristo, bom testemunho do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, aqueles que têm paz para com Deus são filhos de Deus, porque foram reconciliados com Ele. E a minha esperança é que você tenha paz para com Deus, seja um pacificador e que receba essa sentença, essa afirmação que você é filho de Deus. Nós vamos encerrar por aqui, mas só observando uma questão. Lembra das 4 primeiras bem-aventuranças? Comparando com essas que eu falei agora. Então, aquele que é pobre em espírito, ele reconhece sua misericórdia, a misericórdia de Deus. E assim como ele recebe a misericórdia de Deus, ele também é misericordioso para as outras pessoas. Aqueles que choram pelos seus pecados, eles são levados a ser puros de coração. Aqueles que são humildes, eles vão buscar a paz. E nós vamos falar em outra oportunidade, do versículo 10, os que têm sede de justiça estarão dispostos a pagar o preço de serem perseguidos por causa da justiça de Deus. Não deu tempo para a gente falar sobre isso agora, mas na outra mensagem nós vamos falar sobre perseguidos por causa da justiça de Deus, tá? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma boa semana, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de pregar a Tua Palavra, Senhor. Claro que queríamos estar ali na igreja, Senhor, com os meus irmãos, mas eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede de conversar com eles também, através da internet, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, nos guarde, nos livre de todo o mal, Senhor Deus. Concede a nós uma boa semana, Senhor. Que essas bem-aventuranças façam parte de nossa vida, Senhor. Sejamos misericordiosos, ó Pai amado. Que possamos, ó Deus amado, agir como pacificadores onde quer que nós estejamos, ó Deus. Que possamos, ó Pai amado, glorificar o Teu nome, Deus, em tudo que formos fazer, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Abençoa, Senhor. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Tua luz rompeu meia-noite, trazendo a alegria. Tua graça
viver sem alegria.